Por a si mesmo e a sociedade. Não chame mais tua filha de princesa. Chama ela pelo nome. Sim, sim. Porque a tragédia é ela acreditar que ela é uma princesa. E ela torna você o vassalo. É importante frisar que quando a gente tem uma parentalidade saudável, e eu não sei se a palavra parentalidade a gente inventou ou não, mas eu gosto porque ela mistura maternidade com paternidade, né? Quando a gente tem uma parentalidade saudável, as nossas atitudes falam mais que as nossas palavras, óbvio. Então, por exemplo, a maneira que eu crio as minhas filhas, a nossa relação de autoridade, a nossa relação de amor, tudo que a gente faz aqui na nossa casa é tão coerente, tão coeso, tão importante, que eu posso chamar minhas filhas de princesa e elas não vão achar que elas mandam em nós. Elas vão ter plena convicção de que isso não existe. Então, não tem problema no nosso caso. E eu sei que tem muita gente que tem essa parentalidade saudável e que vai concordar que seus filhos entendem o papel que eles têm dentro da casa, dentro do lar, e que não vai mudar pelo fato de chamar de príncipe ou princesa, ok? E eu tenho certeza que esse profissional concorda com o que eu tô falando também. A questão que eu também entendo por que ele chega nesse extremo é porque existe muita gente com uma parentalidade disfuncional hoje em dia. Existe tanto a galera que, de fato, trata os filhos como centro do universo, centro da casa, centro da família, quanto aqueles que estão perdidos no odeio ser pai e ser mãe, né, por mais que eu ame meu filho. E é claro que nesse ciclo de odiar e ao mesmo tempo sentir culpa por isso, acabam colocando as crianças num papel diferente, que não deveria ser o seu papel dentro do lar. E essas famílias disfuncionais, elas nem precisam chamar a criança de príncipe ou princesa, pode chamar de João e Maria, mas tratam o filho de tal forma que a criança acredita que ela é o centro, entende? Então, independente da maneira que chama os filhos. Porém, mais uma vez, concordando com esse profissional, eu entendo a necessidade, às vezes, de ser didático e ser extremo, porque existe muita gente perdida, muita gente completamente sem saber como ser pai, como ser mãe. Então, nesse caso, eu entendo a necessidade de ser extremo, aparentemente extremo, e ser bem didático. Porque, quem sabe, isso vai abrir os olhos para essa atitude negativa de colocar a criança no centro. Mas só para finalizar, tem uma coisa importante de você entender. Isso é um recorte de um podcast, de uma entrevista. E os recortes são muito perigosos, podem ser muito perigosos, porque tiram a coisa do contexto. E às vezes, quando tira do contexto, pode ser distorcida, mas muitas vezes ela só é simplificada, porque eu tenho convicção, eu conheço esse profissional de algumas coisas que eu vi dele na internet, e eu posso dizer com 99% de certeza que tudo que eu falei aqui ele concorda. Que você pode não chamar de príncipe e princesa e ainda assim colocar o seu filho no trono, e que você pode ter uma parentalidade saudável, que o chamar de príncipe e princesa não altera o conceito da criança a respeito de si mesmo e dos seus pais. Então, sempre que você pegar um recorte de algo, entenda que é só um recorte, que pode ter muito mais por trás e às vezes até ser distorcido, que eu não acho que é o caso desse recorte específico, tá? Mas só para você ter esse critério de crítica na hora de consumir recortes de entrevista e podcast. Eu espero que o que eu falei aqui possa ter sido útil para alguém.